O sol de manhã em São Paulo filtrava pelas cortinas finas do meu quarto, pintando listras douradas no chão de madeira. Eu me olhava no espelho, o vestido de noiva ainda pendurado no cabide, esperando o momento certo para ser vestido. Meu nome é Ana, tenho 28 anos, e hoje era o dia que eu sonhava desde menina, o dia do meu casamento com Pedro. Ele era o tipo de homem que todo mundo inveja, alto, com um sorriso que iluminava salas inteiras, e um emprego estável como engenheiro em uma construtora grande. Nós nos conhecemos há 3 anos, em uma festa de amigos em comum, e desde então tudo fluiu como um rio calmo. Ele me fazia rir nas noites chuvosas da cidade, me levava para passeios no Parque Ibirapuera, quando o estresse do trabalho apertava, e planejava nosso futuro com a paciência de quem sabe o que quer. Mas enquanto eu ajustava o colar de pérolas que minha mãe me deu de herança, uma pontada de ansiedade me acertou. Não era sobre Pedro. Ele era perfeito, o oposto do caos que minha vida tinha sido antes. Era sobre o passado, aquele que eu tentava enterrar como uma semente velha no jardim. Meu ex, Lucas. Nós fomos namorados por 4 anos, desde a faculdade. Ele era artista, daqueles que viviam de bicos como grafiteiro e músico de rua, sempre com os olhos cheios de sonhos impossíveis. Eu o amava, de um jeito que doía, mas o relacionamento acabou em uma briga feia há 2 anos. Ele disse que precisava de espaço para encontrar a si mesmo, e eu, cansada de esperar que ele crescesse, parti. Bloqueei o número, deletei as fotos e me joguei no trabalho como designer gráfica em uma agência no centro. São Paulo engole as pessoas, e eu me deixei engolir. "Filha, você está pronta? O carro vai chegar em meia hora", gritou minha mãe da cozinha, o cheiro de café fresco se misturando ao perfume de flores que enfeitava a casa. Minha família era assim, barulhenta, acolhedora, com raízes profundas no interior de Minas, mas transplantada para a correria paulistana. Meu pai, um aposentado que ainda dirigia táxi nos fins de semana, já estava no terno, orgulhoso como se fosse ele o noivo. "Vai ser o dia mais lindo da sua vida, Ana. Pedro é um rapaz de sorte." Eu sorri para o reflexo, tentando afastar o nó na garganta. O vestido era simples, branco com rendas delicadas, escolhido em uma loja nos Jardins. A cerimônia seria na Igreja da Consolação, ali no centro, seguida de uma recepção em um salão no Itaim Bibi. Nada extravagante, mas perfeito para nós, amigos próximos, família e a promessa de uma vida estável. Pedro e eu tínhamos economizado para isso, cortando gastos desnecessários, sonhando com a casa própria e talvez filhos no futuro. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco. "Te amo, futura senhora Oliveira. Mal posso esperar para te ver." Meu coração acelerou. Sim, isso era real. Isso era o que eu merecia. Desci as escadas devagar, o salto alto ecoando no piso frio. A rua lá fora já fervia. O trânsito de sempre na Avenida Paulista, buzinas impacientes, vendedores ambulantes gritando promoções de flores e doces. São Paulo acorda cedo, com seu céu cinzento, que às vezes se abre para um azul inesperado como hoje. O ar estava úmido, prometendo uma tarde quente, mas com aquela brisa fresca que alivia o peso da metrópole. Minha mãe me abraçou forte, os olhos marejados. "Você está linda, minha filha. Seu pai e eu estamos tão felizes." Saímos de casa por volta das 10. O carro alugado nos levando devagar pelo caos matinal. Eu olhava pela janela, as fachadas dos prédios altos passando como borrões, grafites coloridos nas paredes laterais, me lembrando de Lucas sem querer. Ele adorava aquilo, transformar concreto em arte. Uma vez ele me levou para uma exposição underground no Bexiga, e nós dançamos até o amanhecer ao som de um samba improvisado. Mas aquilo era passado. Hoje era sobre o futuro. O carro parou em um sinal na Rua da Consolação, a poucos quarteirões da igreja. Eu ajustava o buquê de rosas brancas no colo quando algo me chamou a atenção do lado de fora. Um homem encostado em um poste, as roupas sujas e rasgadas, o cabelo desgrenhado caindo sobre o rosto barbado. Ele segurava um violão velho, dedilhando notas baixas, quase inaudíveis no barulho da rua. Meu estômago revirou. Não podia ser. Mas era. "Lucas."
Morando na rua? Seus olhos, aqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem, encontraram os meus por um segundo através do vidro. Ele piscou, como se não acreditasse, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios rachados. Para o carro, eu disse ao motorista, o coração martelando. Minha mãe virou para mim, confusa. Ana, o que foi? Estamos atrasados. Eu cabes e preciso falar com alguém, só um minuto. Desci tropeçando, o vestido roçando no asfalto quente. A rua cheirava a asfalto derretido e pão de padaria próxima. Lucas se endireitou, o violão escorregando para o chão. Ana, é você mesmo? Lucas, o que aconteceu com você? Minha voz saiu trêmula, as lágrimas já queimando nos olhos. Ele parecia mais magro, as bochechas afundadas, as mãos calejadas de quem não tocava em nada além do frio da calçada. Eu te procurei, sabe? Depois que terminamos, Mas você sumiu. Ele baixou o olhar, coçando a barba irregular. Eu não sumi, Ana. A vida me levou para cá, mas hoje de todas as manhãs, você noiva? Parabéns. Sua voz era rouca, carregada de uma tristeza que me cortou como faca. O sinal abriu, carros buzinando ao nosso redor, mas o mundo pareceu parar. Eu vou me casar em 1 hora, mas você... Por quê? Me conta tudo, Lucas. Por favor. Ele hesitou, olhando para o violão como se fosse um escudo. Não é o dia para isso. Vai, vive sua vida. Mas se quiser saber a verdade, é sobre nós, sobre o que eu nunca te disse. Meu peito apertou. A igreja ficava logo ali, o sino tocando ao longe chamando os noivos. Mas ali, na rua suja de São Paulo, com o sol batendo forte nas nossas costas, eu soube que nada seria como planejei. A verdade dele, fosse o que fosse, já começava a me desmontar. O sol escaldante de São Paulo batia impiedoso na calçada da Rua da Consolação, transformando o asfalto em uma poça de calor que grudava na sola dos meus sapatos. Meu vestido de noiva, agora amarrotado nas bainhas, parecia ridículo ali, no meio do vai e vem dos pedestres apressados, que nos olhavam de soslaio, como se fôssemos uma cena de novela ruim. Lucas ainda segurava o violão contra o peito, como se fosse a única âncora que o mantinha de pé. Seus olhos, outrora cheios de fogo criativo, agora carregavam uma fadiga profunda, marcada pelas olheiras escuras e pela pele queimada de sol. Ana, vai embora. Você tem uma vida inteira te esperando naquela igreja, ele murmurou, a voz rouca competindo com o ronco de um ônibus lotado que passava devagar. Mas eu não conseguia me mexer. O sino da Igreja da Consolação ecoava ao fundo, um lembrete cruel do tempo correndo. Minha mãe já devia estar ligando para o celular, que eu havia deixado no carro por impulso. Pedro, com seu sorriso confiante, imaginava-me chegando radiante, não parada ali, confrontando fantasmas do passado. Não sem você me contar. O que é essa verdade, Lucas? Por que você está assim? Eu pensei que você tinha ido viajar, seguir seus sonhos de artista pelo Brasil afora. Não. Isso. Gesticulei para as roupas esfarrapadas dele, o cheiro de suor misturado à poeira urbana que emanava de seu corpo. Ele era o mesmo homem que me levava para noites de forró improvisado em botecos do Brás, rindo alto enquanto dançávamos descalços. Agora parecia uma sombra. Ele suspirou, olhando para o poste onde se encostava, coberto de cartazes rasgados de shows e protestos antigos. Tudo bem, mas não aqui. Vamos para aquele banco ali, no canto da praça. 5 minutos, Ana. Depois você vai embora. Pegou o violão e começou a andar devagar, mancando levemente. Uma lesão que eu não lembrava. Eu o segui, o buquê de rosas esmagado em minhas mãos, pétalas caindo como lágrimas no chão irregular. A praça era um oásis improvisado no caos. Árvores antigas com folhas secas pelo seco recente, um vendedor de mate gelado gritando sua mercadoria e o som distante de um metrô subterrâneo vibrando sob nossos pés. Sentamos no banco de concreto rachado, o metal quente queimando minhas pernas através da renda fina. Lucas largou o violão ao lado, as cordas desafinadas tilintando. O ar estava pesado, úmido, com aquela brisa teimosa que trazia o cheiro de pão quente de uma padaria próxima e o fedor de lixo acumulado nas esquinas. Eu não sumi por escolha, Ana.
Depois que a gente terminou, eu tentei. Juro. Peguei uns trabalhos como designer freelance, daqueles que você me indicava na agência. Mas aí veio a crise. Você sabe como é São Paulo. Um dia você tem contrato, no outro, a empresa fecha as portas por causa da recessão. Ele pausou, coçando a barba por fazer, os dedos tremendo ligeiramente. Eu me inclinei para a frente, o coração apertado como um punho. Eu te procurei nas redes, mandei mensagens para amigos em comum. Ninguém sabia de nada. Por que você não me ligou? Eu teria ajudado. Porque eu não queria ser o peso na sua vida nova. Você estava começando a se reerguer com Pedro, com um emprego estável. Eu vi as fotos no Instagram, você sorrindo em jantares chiques no Itaim. Eu não ia estragar isso. Seus olhos se encheram de um brilho úmido e ele desviou o olhar para um grupo de crianças brincando com uma bola velha na grama ressecada. Mas a verdade é pior. Lembra daquela briga final? Quando eu disse que precisava de espaço. Não era só isso. Eu estava doente, Ana, câncer no pulmão. O médico disse que era estágio inicial, mas os tratamentos... caros pra caramba. Eu não tinha plano de saúde decente, só uns bicos que mal pagavam o aluguel no Brooklyn. As palavras dele me acertaram como um soco no estômago. Câncer? Meu Lucas, o eterno otimista que escalava morros no Pacaembu para ver o pôr do sol, lutando sozinho contra isso? Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu havia caprichado tanto. Por quê? Por que você não me contou? A gente era um time. Eu teria ficado, te apoiado nos químios, tudo. Ele balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Porque eu te amava demais para te arrastar pro fundo comigo. Você sempre foi a forte, a que planejava tudo. Eu via você estressada com o trabalho, sonhando com uma vida normal. Se eu te dissesse, você ia largar tudo, o emprego, os amigos, para me carregar nas costas. E o tratamento? Eu vendi o que tinha. O apartamento que a gente dividia, meus equipamentos de som até o carro velho. Mas não bastou. A família me virou as costas. Meu pai, lá em Campinas, disse que era karma por não ter um emprego de verdade. E os amigos sumiram quando pedi ajuda. O vento soprou mais forte, carregando folhas secas que rodopiavam ao nosso redor, como confetes de uma festa que nunca aconteceu. Eu me lembrei das noites em que ele tossia no escuro, culpando o cigarro ou o pó da obra de grafite. Eu achava que era estresse, que ele só precisava amadurecer. Agora, via como eu havia sido cega, egoísta em minha própria busca por estabilidade. E agora você tá curado? Como você acabou na rua? Os remédios me deixaram fraco, sem forças para trabalhar. Perdi o pouco que sobrou no aluguel atrasado. Faz 6 meses que eu tô assim, pedindo esmola no metrô, tocando violão para não enlouquecer. O SUS ajudou no básico, mas São Paulo não perdoa quem cai. Eu durmo em abrigos no centro quando tem vaga. Mas eu tô vivo, Ana, e te ver hoje me faz pensar que fiz a coisa certa. Você merece isso. O vestido, o Pedro, a vida que construiu sem mim. Meu celular vibrou no bolso do motorista, que esperava ansioso no carro a uns metros dali. Provavelmente minha mãe, histérica, ou Pedro, preocupado. O sino da igreja tocou de novo, mais insistente, como um alarme de incêndio na minha alma. Eu me levantei devagar, as pernas bambas, o buquê agora uma ruína em minhas mãos. Eu não posso. Não assim. Você precisa de ajuda, Lucas. Eu vou te levar para um hospital ou para a casa da minha mãe. Não vou te deixar aqui. Ele se ergueu também, pegando o violão com cuidado. Não, Ana. Vai para o seu casamento. Essa é a minha história, não a sua. Mas se um dia você quiser, me acha no metrô da Sé toda terça. Eu te espero. Seus olhos encontraram os meus, uma última vez, cheios de uma dor resignada que me partiu ao meio. Voltei para o carro tropeçando, o motorista me olhando espantado. Senhora, a cerimônia já começou. Minha mãe, no banco de trás, me puxou para dentro, os olhos arregalados. O que aconteceu, filha? Você tá um caco. Eu me joguei no assento, as lágrimas caindo livres agora, o vestido manchado de poeira da rua. Pedro me esperava no altar, mas Lucas... A verdade dele ecoava na minha cabeça como um samba triste. Como eu poderia dizer sim agora, com o coração em pedaços? A igreja se aproximava, imponente contra o céu azul, mas eu sentia o chão se abrindo sob mim.
O carro devorava os últimos quarteirões até a Igreja da Consolação, com uma urgência que eu não sentia mais. Meu rosto estava inchado de tanto chorar, a maquiagem escorrendo em rastros pretos que minha mãe tentava limpar com um lenço de papel, murmurando orações baixinho. Filha, o que houve? Fala comigo, pelo amor de Deus. O padre já deve estar esperando. E o Pedro? Ele ligou 3 vezes. O ar-condicionado do veículo soprava frio contra minha pele quente, mas nada aliviava o peso no peito. Como se São Paulo inteira tivesse se fechado sobre mim, com seus prédios altos e o céu agora nublado, prometendo uma chuva repentina que espelhava meu caos interno. Eu me encolhi no banco de trás, o vestido de noiva colado ao corpo suado, o buquê uma massa disforme de pétalas murchas no colo. Lucas, câncer, rua. As palavras rodopiavam na minha cabeça como o trânsito caótico lá fora, buzinas ecoando como acusações. Como eu poderia entrar naquela igreja, com o cheiro de incenso e flores frescas, e fingir que nada havia mudado? Pedro era o porto seguro que eu construíra com tanto esforço. Jantares caseiros no nosso apartamento alugado na Vila Madalena, planos de viagens para o litoral paulista nos feriados, discussões leves sobre cores para a futura casa. Ele me via como a mulher forte, organizada, que equilibrava o freelance com as demandas dele na construtora. Mas agora eu me sentia frágil como vidro rachado, pronta para estilhaçar no altar. Chegamos à igreja com 10 minutos de atraso, o sino parando seu toque insistente, como se soubesse do meu tormento. A fachada barroca, com suas torres gêmeas erguendo-se contra o céu cinzento, parecia me julgar. Meu pai, que havia chegado antes com o padrinho, veio correndo pela escadaria larga, o rosto vermelho de preocupação. Ana, graças a Deus, o que está acontecendo? Todo mundo está lá dentro, o organista já tocou a marcha nupcial uma vez. Ele me ajudou a descer, o braço forte me sustentando, cheirando a loção pós-barba e ansiedade. Minha mãe se juntou, ajustando o véu que eu nem havia colocado direito, os olhos dela cheios de perguntas não ditas. Eu encontrei alguém do passado. Lucas, ele tá mal, pai, muito mal. As palavras saíram em um sussurro rouco enquanto subíamos os degraus. O ar ali era mais fresco, carregado do perfume de lírios e cera de vela. Mas o burburinho de convidados filtrava pelas portas entreabertas. Risos nervosos, o tilintar de taças de água benta. Meu pai parou, franzindo a testa. Ele nunca gostara de Lucas, o chamava de sonhador sem pé no chão, mas via a dor no meu rosto. Agora não, filha. Isso pode esperar. Pedro te ama, e esse dia é de vocês. Vamos resolver depois. Empurrada para dentro, o interior da igreja me envolveu como um abraço sufocante. As paredes brancas, adornadas com vitrais coloridos que filtravam a luz fraca do dia, iluminavam fileiras de bancos lotados com rostos familiares. Tias de Minas com vestidos floridos, amigos da agência acenando discretamente, o irmão de Pedro, o padrinho, ajustando a gravata. No altar, Pedro esperava, impecável no terno cinza, o cabelo penteado para trás, o sorriso ansioso se transformando em confusão ao me ver. Ele desceu os degraus devagar, os olhos azuis fixos nos meus, ignorando o padre que consultava o relógio com impaciência. Ana, o que aconteceu? Você tá chorando? Sua voz era baixa, preocupada, as mãos grandes pegando as minhas frias. O cheiro dele, sabonete fresco e colônia amadeirada, me trouxe de volta à realidade, mas só por um instante. Eu o puxei para o canto lateral, perto de uma estátua de santo que parecia observar em silêncio, o coração batendo tão forte que ecoava no peito. Pedro, eu vi o Lucas na rua, ele tá morando na rua. Tinha câncer, escondeu de mim para não me prender. Eu não sei se consigo casar agora com isso na cabeça. Me sinto culpada, como se tivesse abandonado ele. Ele piscou, processando, o rosto endurecendo não de raiva, mas de compreensão. Pedro sempre fora assim, prático, mas com um coração que ouvia. Câncer. Meu Deus, Ana, por que ele não pediu ajuda? E você? Você não abandonou ninguém. Vocês terminaram há anos. Mas olha para mim. Ele ergueu meu queixo gentilmente.
os polegares limpando as lágrimas remanescentes. Eu te amo pelo que você é. Essa mulher que se importa, que não vira as costas para o sofrimento. Se você precisa ajudar ele, a gente ajuda. Juntos. Mas não deixa isso roubar nosso dia. Casamos primeiro e depois resolvemos. Eu tô aqui, não vou a lugar nenhum. Suas palavras me acertaram como uma brisa fresca no calor opressivo da igreja, aliviando um pouco o nó no estômago. Mas o conflito rugia dentro de mim. A Ana estável que planejava tudo, versus a que ainda amava o caos de Lucas, mesmo que só como resquício. Minha mãe se aproximou sussurrando. Filha, o padre tá chamando. Vamos? Meu pai acenou da entrada do presbitério, os convidados se remexendo nos bancos, o ar carregado de expectativa e o cheiro de chuva iminente infiltrando pelas janelas abertas. Eu hesitei, olhando para Pedro, que apertou minha mão com firmeza. Eu confio em você, Ana. Seja o que for que você decidir, eu apoio. Lágrimas novas brotaram, mas agora misturadas a um alívio tímido. São Paulo lá fora começava a garoar, pingos finos batendo no telhado de telhas antigas, como se a cidade chorasse comigo. Caminhei pelo corredor central ao som do órgão reiniciando a marcha, o véu caindo sobre meu rosto como um véu de dúvida. Os votos ecoaram na minha mente antes mesmo de serem ditos, no bem e no mal, na saúde e na doença. Mas e na culpa? E no passado que voltava como uma enxurrada? Enquanto o padre iniciava a cerimônia, com Pedro ao meu lado, firme como uma âncora, eu soube que o dia não acabaria ali. Lucas esperava no metrô da Sé, uma promessa de confronto que me faria crescer, ou quebrar de vez. A chuva engrossava, tamborilando no teto, e meu coração, dividido, batia no ritmo incerto do que viria a seguir. A chuva caía agora com força sobre São Paulo, transformando as ruas em rios improvisados que corriam pelas calçadas irregulares da Consolação. Dentro da igreja, o som abafado dos pingos no telhado de telhas antigas criava um ritmo hipnótico, como se a cidade inteira estivesse sussurrando segredos para o meu coração agitado. O padre prosseguia com a cerimônia, sua voz grave ecoando pelas paredes de pedra, mas eu mal ouvia as palavras sobre união e fidelidade. Meu olhar vagava para os vitrais embaçados pela umidade, onde a luz cinzenta filtrava como um véu de incerteza. Pedro apertava minha mão com gentileza firme, seu polegar traçando círculos suaves na minha pele, um lembrete silencioso de que ele era o presente, não o fantasma que eu deixara na rua. Vocês aceitam se unir no santo matrimônio? Perguntou o padre, os olhos bondosos passando de Pedro para mim. Os convidados se inclinavam para frente nos bancos de madeira polida, o ar carregado de expectativa e do cheiro úmido de terra molhada que entrava pelas portas laterais. Minha mãe, sentada na primeira fileira, torcia o lenço nas mãos, os olhos vermelhos de preocupação disfarçada em orgulho. Meu pai, ao lado dela, assentia devagar, como se soubesse que esse sim era mais do que votos. Era uma escolha. Sim, respondeu Pedro primeiro, a voz clara e confiante, virando-se para mim com um sorriso que iluminava seu rosto, apesar das sombras sob os olhos. Ele havia esperado isso por meses, planejando cada detalhe. O bolo de 3 andares com cobertura de chantilly na recepção, a playlist de músicas que tocáramos no nosso primeiro encontro, a lua de mel em Ubatuba, que reservara com tanto cuidado. Eu o olhei, vendo o homem que me ensinara a equilibrar o caos da vida paulistana com rotinas simples. Cafés da manhã no balcão da cozinha, caminhadas no fim de tarde pelo Minhocão quando o trânsito parava. Ele merecia isso. Nós merecíamos. Sim, eu disse, a voz tremendo ligeiramente, mas ecoando com uma determinação nova. O anel deslizou no meu dedo, frio contra a pele quente, e um aplauso tímido surgiu dos bancos, misturado ao trovejar distante. Pedro me beijou então, suave e breve, o gosto salgado das minhas lágrimas se misturando ao dele. Eu te amo, Ana. Sempre, sussurrou ele no meu ouvido, enquanto o órgão irrompia em uma melodia triunfante. Mas mesmo ali, no altar, a imagem de Lucas, magro, com o violão gasto e os olhos cheios de segredos, piscava na minha mente como um grafite borrado na parede de um prédio. A recepção no salão do Itaim Bibi
Era um contraste bem-vindo ao drama da igreja. Luzes quentes penduradas em lustres modernos, mesas cobertas de toalhas brancas com arranjos de orquídeas e o burburinho animado de risos e brindes. A chuva batia nas janelas panorâmicas, borrando a vista dos arranha-céus iluminados, mas dentro o ar cheirava a churrasco grelhado e vinho tinto, com uma banda tocando sucessos leves de Marisa Monte para manter o clima festivo. Eu circulava entre os convidados, o vestido agora seco, mas marcado pelas manchas sutis da rua, aceitando abraços de tias que me chamavam de noivinha linda, e amigos que brincavam sobre o atraso como se fosse uma anedota engraçada. Pedro me puxou para uma dança lenta no centro da pista, suas mãos na minha cintura, guiando-me com a mesma paciência que usava nos dias ruins de deadline na agência. "Você tá bem?" perguntou ele, o rosto próximo ao meu, o suor da dança misturando-se ao perfume dele. "Eu sei que o que rolou hoje mexeu com você, mas a gente vai resolver, tá? Amanhã mesmo eu te levo para achar o Lucas. Se ele precisa de ajuda, a gente dá. Meu irmão tem contatos no SUS e eu posso adiantar uns trocados pro aluguel dele." Suas palavras me aqueceram mais que o vinho que eu mal tocara. Pedro não era de grandes gestos dramáticos. Ele era o tipo que consertava o chuveiro entupido sem reclamar, que me levava mingau quando eu ficava doente. Mas ali, no meio da festa, ele mostrava que entendia o peso do meu passado sem julgar. "Obrigada, amor. Eu não sei o que faria sem você", respondi, encostando a testa na dele enquanto a música desacelerava. Pela primeira vez desde o encontro na rua, senti um alívio genuíno, como se a chuva lá fora lavasse não só as ruas, mas o entulho emocional que eu carregava. No dia seguinte, o sol tímido de São Paulo secava as poças da consolação, e nós partimos para o metrô da Sé em um Uber, o ar ainda úmido carregando o cheiro de terra molhada e pão fresco das padarias reabrindo. Meu coração batia acelerado, uma mistura de medo e esperança, enquanto Pedro dirigia a conversa para me acalmar. "Se ele for como você descreveu, a gente conversa com calma, nada de pressa. E se precisar, chamo um amigo advogado para ver direitos no SUS." Sua mão na minha coxa era um apoio sólido, transformando o que poderia ser um confronto solitário em algo compartilhado. Chegamos à estação lotada, o burburinho de vozes e passos ecoando nas escadas rolantes. Lucas estava lá, encostado em uma pilastra perto da plataforma, o violão no colo, dedilhando uma melodia baixa de Mas que nada. Ele ergueu os olhos ao me ver, surpreso, e piscou ao notar Pedro ao meu lado. "Ana, você veio, e trouxe companhia?" "Sou Pedro, o marido dela agora", disse Pedro estendendo a mão, o tom amigável mas firme, sem traço de ciúme. "Ouvi sua história. Vamos ajudar. Primeiro, um médico decente. Meu cunhado marca uma consulta no hospital particular, e a gente cobre os custos iniciais. Depois, um lugar para morar. Tem um abrigo bom na Liberdade que meu trabalho apoia." Lucas hesitou, os olhos passando de mim para Pedro, como se não acreditasse na generosidade. "Eu não mereço isso, depois de tudo." Mas eu o interrompi sentando ao lado dele no banco frio da plataforma, o cheiro de metal e multidão ao redor nos envolvendo. "Merece sim. Eu fui cega, Lucas, mas agora a gente reconstrói. Não como antes, mas como amigos que se importam. Você me ensinou a sonhar e Pedro me ensina a viver. Juntos a gente te levanta." Ele assentiu devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto barbado, misturando-se ao suor da manhã quente. "Obrigado. Eu vou tentar." Apertei sua mão calejada, sentindo as cicatrizes de uma batalha que ele lutara sozinho, e Pedro se juntou, formando um círculo improvável no meio do caos da Sé. São Paulo seguia seu ritmo frenético, trens chegando e partindo, vendedores gritando, o sol subindo alto. Mas ali, naquele momento, algo se curava. Meu casamento não fora roubado pelo passado. Em vez disso, ele o transformara em ponte para o futuro. Meses depois, com Lucas em tratamento e morando em um quarto simples na Vila Prudente, graças à rede de apoio que Pedro montara, eu olhava para o anel no dedo e sorria de verdade. A cidade, com sua garoa imprevisível e ruas que engoliam sonhos, também devolvia esperança. Eu crescera,
Não mais a Ana que fugia do caos, mas a que o enfrentava com amor ao lado. E no violão de Lucas, agora afinado em nossa sala, ecoavam notas de gratidão que São Paulo, em sua essência barulhenta e humana, parecia aprovar.